Há um assunto que é sempre muito cobrado em prova, que é a rescisão contratual, principalmente ali. Quais são as espécies de rescisão? Quais são as consequências advindas dessas espécies de rescisão? E isso consta ali na 8666. Muita gente acaba negligenciando essa parte, vai para a prova e acaba errando questões. Mas isso não vai ser com você, porque você está aqui comigo nessa pílula de Direito Administrativo número 26, em que a gente pega esse tema lá da Lei 8666, que são as espécies e consequências da rescisão contratual, e destrincha. Nós vamos explicar em detalhes aqui para você, não saia daí. Show de bola! Meu nome é Eliesley Silva, professor de Direito Administrativo e Constitucional, e eu gostaria de, antes de começar o conteúdo, fazer um pedido. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, estão se preparando para concursos públicos, para o exame da ordem, porque com certeza isso é uma forma de você demonstrar que se importa com elas. Compartilhar é se importar. Então compartilhe esse conteúdo, porque a minha intenção é produzir aqui uma grande comunidade de pessoas que estão realmente comprometidas em dominar, em gabaritar direito administrativo e constitucional nas provas de concursos públicos. A minha missão é descomplicar para você gabaritar. Aproveite também, curta o vídeo, dê aí o seu like, faça um comentário, nem que seja para dizer oi, professor, porque eu tenho certeza que à medida que você se envolve, que você reage, não simplesmente fica assistindo o vídeo, você se torna uma ferramenta poderosa de motivação para mim, que vai me fazer gravar cada vez mais vídeos e entregar um conteúdo de maior valor. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no botão abaixo e clique lá no sininho para que a cada novo vídeo, eu publico 2 vídeos toda semana, você seja notificado, tá bom? Passada essa parte desses recados, vamos lá. Rescisões, espécies de rescisão contratual. A rescisão é exatamente quando a administração quer colocar fim à relação contratual. Existem outros modos de extinção do contrato, como a anulação, a extinção natural, mas eu quero falar aqui da rescisão. A rescisão você encontra basicamente nos artigos 78, 79 e 80 da Lei 8666, sendo que o artigo 78 vai indicar as causas que podem levar a administração a rescindir o contrato. E basicamente essas causas são, do inciso 1º até o inciso 8º e o 18º, são as causas de rescisão por culpa do contratado. Ele descumpre alguma cláusula contratual e por isso a administração vai rescindir. Entre os incisos 9º e 11º é o chamado inadimplemento sem culpa, ou seja, é quando o contratado não cumpre o contrato, mas isso não é por culpa dele. Às vezes é um evento fora do alcance, um evento que não pode ser imputado a ele, como por exemplo uma falência. Inciso 12, você tem a rescisão por motivo de interesse público, que é quando a administração percebe que não é mais conveniente nem oportuno continuar o contrato. Dos incisos 13 até os incisos 16, você encontra ali a rescisão motivada por culpa da administração. No caso, essa rescisão quem impede é o contratado, porque a administração não está cumprindo sua parte, suas obrigações contratuais. E por fim, no inciso 17, é a rescisão motivada por caso fortuito, força maior, caso fortuito, eventos da natureza, eventos extraordinários que impedem a execução do contrato, força maior, eventos humanos que impedem a extinção do contrato, ou se você quiser o contrário, porque existe uma controvérsia muito forte, doutrinária, alguns vão dizer que força maior é o evento da natureza, caso fortuito é o evento humano, não se preocupe com isso, porque é só uma questão de terminologia, porque a mesma consequência que o caso fortuito gera, a força maior também. Tudo bem? Então, vindo aqui, essas são as causas que geram a rescisão. E nós temos basicamente 3 espécies de rescisão. A rescisão unilateral, que é aquela em que o poder público vai agir sem consultar o particular, usando de seu poder, de sua prerrogativa, verticalidade. Rescisão amigável é quando se dá mediante acordo. E, por fim, a rescisão judicial. Lembrando que a rescisão unilateral normalmente acontece ali, quando é culpa do contratado, quando se trata de um caso de interesse público. Rescisão amigável normalmente acontece por inadimplemento sem culpa, caso fortuito, força maior. E por fim, rescisão judicial acontece quando a culpa é da administração. Como o particular não tem poder de rescindir unilateralmente o contrato, ele deve ir judicialmente fazer esse pedido e se o juiz concordar, então vai determinar a rescisão judicial daquele contrato. Então são 3 espécies de rescisão. E agora a gente passa a falar das consequências. O que acontece quando o contrato é rescindido? Depende.
O primeiro cenário é quando a rescisão se dá por culpa do contratado. Ora, é culpa dele. Ele prejudicou a administração. Logo, o que vai acontecer? Como dizem por aí, o pau vai comer nas costas do contratado. Por quê? O que vai acontecer? Primeiro, a administração vai reter os pagamentos que ele receberia, porque até aquele momento da rescisão, de um jeito ou de outro, ele provavelmente executou o contrato e receberia um pagamento por isso. A administração vai reter pagamentos. Ela também vai reter a garantia contratual. Se a administração pediu lá uma calção em dinheiro, fiança bancária, seguro-garantia, etc., ela vai reter essa garantia. É como se dissesse assim, contratado, você, por culpa sua, gerou a rescisão do contrato, me causou prejuízo, então eu não vou fazer seu pagamento, eu vou reter a sua garantia como uma forma de me ressarcir pelos prejuízos que eu vou ter em razão dessa rescisão. Além disso, não para por aí. A administração pode cobrar dele outros valores a título de indenização por prejuízos que ela tenha sofrido. Basicamente é o seguinte, retenção de pagamentos e da garantia ela pode fazer administrativamente. Agora, se os prejuízos que ele causou forem superior a esses pagamentos e a garantia, aí a administração, para cobrar essa indenização, só poderá fazê-lo pela via judicial, tá bom? Então essa é a rescisão que ocorre por motivo de culpa do contratado. Agora, acontece às vezes que a rescisão, ela ocorre lá por interesse público, por culpa da administração, por caso fortuito ou força maior. Nesses três casos, interesse público, culpa da administração, caso fortuito e força maior, as consequências são inversas. Porque nestes três casos, veja, o contratado não fez nada de errado. Ele provavelmente é uma, entre aspas, vítima. Então, nessa circunstância, o que vai acontecer com ele? Primeiro, ele vai receber os pagamentos que a administração deve a ele. Segundo, a administração vai liberar a garantia desse contratado. Lá naquele primeiro momento que falamos, ela reteve a garantia. Não, aqui ela libera. Ele não descumpriu o contrato, ele não tem culpa, então eu vou liberar a garantia, eu vou devolver a garantia ao contratado. Terceiro, a administração paga os custos de desmobilização, se for o caso. O que é a tal desmobilização? É muito comum na obra pública. A empresa, para executar uma obra, imagina aí, construir uma ponte. Ela cria todo um anexo que normalmente é um galpão, um cercado, para ali armazenar materiais, equipamentos, refeitório de funcionários, toda aquela infraestrutura que fica anexa dando apoio à obra. Óbvio, se o contrato vai ser rescindido, a empresa precisa desmontar toda aquela estrutura e transportar aqueles materiais de volta para a sede da empresa ou para o local de funcionamento da empresa. E isso tem um custo. Esse é o custo da desmobilização. A administração, olha, você não vai arcar com esse custo, eu vou pagar para você. Por fim, a lei ainda prevê que a administração vai pagar ao contratado por prejuízos que ele tem eventualmente sofrido. Então, ela vai indenizá-lo por prejuízos que ele comprovar que tenha sofrido. E o STJ vai além. Além desses prejuízos que ele sofre ali no momento da rescisão, que se chama de danos emergentes, aqueles que acontecem ali. No momento da rescisão, o STJ entende que a administração ainda vai pagar a ele os lucros cessantes. O que são os lucros cessantes? Se o contrato tinha lá uma previsão de 12 meses e ele está sendo rescindido ali no 7º mês, haverá 3 meses de lucro que a empresa não vai ter. Serão lucros que cessarão, lucros cessantes, vem daí, lucros que ela não vai ter. Então, nesse caso, a administração também vai indenizar o contratado em relação a esses lucros cessantes, tá bom? Então, ficou bem claro para você o que acontece aí em cada caso? Então, muito bem. Eu espero que você tenha entendido o nosso conteúdo. Saiba que o meu interesse em fazer você aprender é máximo. Portanto, eu recomendo fortemente que você volte, anote tudo que a gente falou, porque o conteúdo desta pílula não é um conteúdo simples. Aliás, nenhuma das pílulas eu tenho trago conteúdo simples. Normalmente são conteúdos mais aprofundados, que fogem daquilo que normalmente os professores comentam em sala de aula, e para você não ser surpreendido em prova, eu trago para cá, para as nossas pílulas, tá bom? Se você quer se aprofundar na parte de Lei 8666, eu gravei uma aula gratuita, uma aula de mais de 1 hora de conteúdo frenético, em que eu explico um conteúdo, eu trago um mapa mental que sintetiza as informações daquele conteúdo e depois eu resolvo questões sobre aquele conteúdo
Eu vou deixar o link dessa aula disponível aqui para você assistir e aproveitar ao máximo e gabaritar a Lei 8666 de 93, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.